aí pessoal, tudo em ordem? Hoje a gente vai continuar nosso estudo com a parte de conversão AD. O conversor AD é um periférico presente em boa parte dos microcontroladores e permite que você receba de fora do chip algum valor que não é necessariamente digital, ou seja, que não é somente uma quantia verdadeiro ou falso, uma chave ligada ou desligada, ou não é diretamente disponível como um número. Isso quer dizer o quê? É alguma grandeza que você tem do lado de fora que está representada não como um número, mas na forma de uma resistência, de uma corrente ou de uma tensão proporcional a uma grandeza, como por exemplo uma temperatura ou uma velocidade. Na maior parte dos microcontroladores, a entrada analógica é representada na forma de uma tensão que vai ser convertida. Então, se você tiver alguma medição que está representada como corrente ou resistência, por exemplo, você precisa primeiro convertê-la para uma tensão correlacionada àquela medição. Por exemplo, se você vai trabalhar com uma medição de temperatura baseada em NTC ou PTC, que são resistores, você pode converter essa variação de resistência em uma variação de tensão usando somente uma ponta de divisor resistivo. Se você for prestar atenção na internet, um exemplo disso são placas de controle de impressoras 3D. RapRapMelzi é uma placa de controle de impressora relativamente comum em impressoras DIY que você monta por conta, porque ela é relativamente simples e fácil de encontrar. Essa placa aqui utiliza como conversão AD um circuito de divisor resistivo simples, esse cara aqui. Se você prestar atenção, ele tem um resistor fixo ligado entre a alimentação e o ponto de medição, bad temp, que vai para o conversor AD, e externamente à placa tem um sensor NTC. Esse NTC aqui varia de resistência de acordo com a temperatura e vai afetar a tensão nesse ponto. O capacitor opera aqui como um filtro para tentar eliminar um pouco do ruído de conversão. Nesse caso, então, o que eu vou ter aqui, nesse ponto bad temp, não é um número de temperatura, mas é uma tensão que varia correlacionada à temperatura. Nesse caso específico, nem sequer ela é proporcional, porque o circuito de medição de um NTC não é exatamente linear. Você precisa de uma fórmula matemática para converter de volta essa tensão para a temperatura mais tarde. O primeiro desafio nosso, por enquanto, que a gente vai trabalhar hoje ainda, é a parte de conversão desse valor de tensão para a forma de uma representação numérica que eu possa trabalhar dentro do meu processador. Note que isso é um único sinal, ele não é somente 0,1 ou ele não é um número como 3.2 volts. Ele é, porém, uma outra representação de tensão intermediária. Como eu faço essa conversão? É usando o conversor AD. Começando pela datasheet, então, vamos localizar o capítulo do conversor AD. No índice principal, o conversor AD é o capítulo 15. No começo do capítulo da datasheet, a gente sempre tem logo uma descrição das características básicas do módulo. Entre elas aqui, eu tenho 20 canais analógicos de entrada, ou seja, eu tenho 20 pinos do chip da ativa que eu posso usar para medir grandezas analógicas. Cada um desses canais aqui é medido com 12 bits de precisão, ou seja, ele retorna para mim um número de 12 bits que é proporcional à grandeza que eu estou medindo. Se você for observar isso dentro do conversor... Então, o que representam para mim os 12 bits de conversão da ativa? O limite de tensão de entrada da placa é na faixa de 0 a 3.3 volts. Então, para uma tensão de entrada que varia entre 0 e 3.3 volts, o que eu vou ter é uma representação numérica digital que varia entre 0 e o máximo de representação que eu tenho com 12 bits, ou seja, 2 na 12 menos 1, que dá 4.095. Nesse intervalo, o que eu tenho é uma conversão proporcional. Um valor digital 0 representa uma grandeza analógica 0 volts, um valor digital 4.095 representa a grandeza analógica 3.3 volts e alguma coisa no meio representa alguma coisa aqui no meio também, tá ok? Então, como isso é proporcional, é possível calcular a representação digital N a partir da tensão analógica V simplesmente com uma regra de 3 simples. Da mesma forma, no software, depois que você realiza a conversão analógica digital, você tem o valor digital conhecido, você consegue calcular o valor de tensão de entrada V simplesmente invertendo a regra de 3, ok? Então isso aqui é o que eu vou implementar no meu software depois para recuperar valores de tensão analógicos que eu estou medindo com o meu conversor AD. Note, porém, que esse N é um número inteiro, então eu não consigo infinitas representações de tensão internamente. Eu tenho passos. Meu N pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4, por exemplo, valores inteiros, e eu tenho um pequeno passo de tensão aqui, alguns milivolts que eu consigo representar. Abaixo disso, a representação digital perde, tá ok? Isso a gente chama de quantização. Eu não tenho um passo infinitamente pequeno, eu tenho um delta, eu tenho um passo um pouquinho maior, tá ok? Quanto mais bits você tem, maior a denominador tem aqui embaixo e menor é o passo, menor a distância você tem, mais resolução o teu conversor tem, ok? No caso da ativa, é o número de 12 bits que a gente vai trabalhar aqui. A próxima característica que a gente tem aqui chama de entrada single-ended ou diferencial. Single-ended quer dizer que ele está medindo a diferença de tensão entre um pino e a alimentação do chip, entre um pino e o terra. Então a entrada pode ser um valor entre 0 e 3.3. Diferencial quer dizer que eu tenho 2 pinos de entrada, eu pego 2 canais consecutivos do AD. Se eu bem me lembro, a diferencial só funciona com 2 canais consecutivos, por exemplo, 0, 1, 2 e 3, 4 e 5.
sempre começando pelo par. Tá, ok? E o que ele faz aqui, na verdade, é medir a diferença de tensão entre os dois canais. Dessa forma, cada uma das duas entradas pode estar entre 0 e 3.3 volts, mas a diferença entre elas pode ir de mais 3.3 até menos 3.3, quando o negativo está maior que o positivo. Tá, ok? Então isso aqui é uma entrada diferencial que pode ser útil em alguns casos. Dentro do chip também a gente tem um sensor de temperatura interno. Esse chip permite, por exemplo, que você meça a temperatura do teu processador e decida ligar um cooler se estiver muito quente, mais ou menos como um processador desktop faz. A ativa raramente fica tão quente sozinha, mas se você está em algum ambiente industrial, por exemplo, dentro de uma caixa de controle, talvez a caixa de comando fique muito quente e você precise ventilar. Então você tem essa facilidade aqui para monitorar o que está acontecendo com o teu circuito. Outra coisa interessante também que tem aqui, com medição de temperatura diretamente no chip, é que muitas vezes os resistores que você usa na parte analógica da placa são sensíveis à temperatura. Então o teu circuito se comporta um pouco diferente quando ele está a 25 graus de quando ele está a 50 graus. Se você sabe qual é a temperatura do teu circuito, você pode tentar compensar isso por software e melhorar a precisão do teu sistema sem elevar o custo dele. Só muda um pouquinho a complexidade do teu programa. A taxa de amostragem do conversor AD quer dizer o quê? Com que frequência você observa aquela entrada analógica. No caso da ativa, você pode trabalhar com até 2 milhões de amostras por segundo. Ou seja, quando você tem um sinal variável na entrada, você pode observar esse sinal, quer dizer, obter medições deles até 2 milhões de vezes por segundo. Isso é mais do que o suficiente, por exemplo, para que você faça a medição de um sinal de 60 Hz da rede elétrica. Note, porém, que essa taxa de medição de 2 milhões de amostras por segundo ela é dividida pelo número de canais que você usa. Então, se você usa um único canal, você pode fazer 2 milhões de conversões, mas se você usar os 20 canais, tu vai ter os 2 milhões sobre 20, que dá na faixa de 100 mil conversões por canal. Ok? Janelas de Sample and Hold são duas funcionalidades bem características de conversores AD. Como você faz a amostragem do sinal externo e o teu circuito analógico dentro do chip não é perfeito, você tem algumas condições que você tem que respeitar para garantir que a qualidade do sinal que você mede seja boa. Um exemplo que você pode considerar é considerando que na entrada ativa, o que você tem, suas 20 entradas aqui, são ligadas numa chave analógica que seleciona uma das entradas possíveis para fazer a conversão. Mas essa chave não é perfeita, essa chave tem uma característica um pouco resistiva. Internamente ativa também, o meu conversor AD também não é perfeito, ele tem uma característica levemente capacitiva internamente. E isso aqui gera para mim um certo atraso. Então, quando eu tenho um sinal que varia aqui, então uma coisa que é bem comum de acontecer aqui é que quando eu tenho sinais diferentes, por exemplo aqui, 3 volts, 0 volts, 1 volt, 2 volts, a chave comutando de um para outro aqui vai causar uma sequência de degraus na entrada desse resistor. Isso vai gerar aqui, no meu capacitor de medição, alguma coisa desse tipo. Eu vou ter a entrada de 3 volts quando eu estava no primeiro canal, e eu troco o próximo canal, a tensão vai cair devagar. Eu tenho essa característica de descarga de um circuito RC. Então, quando eu faço a comutação de um canal para outro, a gente chama esse momento de sample. Eu vou trocar para cá e eu dou um tempo para que esse capacitor estabilize. Eu mantenho essa chave ligada daqui para cá, para que essa tensão do capacitor chegue exatamente a esse valor de tensão, para que eu possa medir aquele cara. Isso é o que chama de canal de sample. Então, é o momento que a chave está fechada e o capacitor está acompanhando aquele sistema. Hold é o momento seguinte, onde eu pego essa chave aqui e eu abro a chave para garantir que o valor do capacitor para de mudar. Hold por quê? Porque nesse momento aqui, mesmo que o valor da tensão de entrada venha a variar, o meu capacitor mantém o valor antigo. Isso é necessário porque a parte interna do meu circuito de conversão pode precisar daquele valor ou estar usando ele para fazer um processo de estimativa, um processo de aproximação para converter esse valor em número digital. Então, esses dois processos, o sample e o hold, são o tempo que ele mantém a chave conectada e o tempo que logo em seguida ele mantém a chave aberta para fazer a medição. E no caso da ativa, a gente pode programar quanto tempo, ou seja, quantos ciclos de clock ele mantém no estado de sample e quantos ciclos de clock ele mantém no estado de hold, antes de fazer a troca para a próxima chave e repetir de novo mais um ciclo de sample and hold, tá ok? Mais uma característica da ativa então é que ele tem 4 sequenciadores de conversão. Sequenciadores de conversão servem para você converter um grupo de canais. Por exemplo, se você está trabalhando com algum sistema que trabalha com energia trifásica, você não tem somente um valor que você quer medir. Geralmente o que você quer medir são as 3 tensões, VA, B e C, as 3 correntes, IA, B e C, talvez mais alguma outra grandeza de temperatura, por exemplo, todos ao mesmo tempo. Para isso, o que você faz é criar um grupo de conversões e isso é controlado por uma parte do hardware chamada de sequencer na ativa. Cada sequencer da ativa também pode ser configurado para receber condições de gatilho, ou seja, o aviso de quando fazer a conversão a partir de diferentes fontes. Gatilho por software é a forma mais básica de todas. É a única forma que a gente tem, por exemplo, no Arduino.
Então eu vou usar uma função, eu vou fazer alguma operação no código que gatilha, que dispara uma conversão AD e depois eu vou ler de volta o resultado. Outra forma também aqui é usar um pino do GPIO. Se você tem, por exemplo, algum circuito externo que diz para você, converte agora. Então, nesse circuito externo, você conecta com o pino do GPIO da placa e usa esse pino do GPIO para disparar a conversão. Quando se trabalha com controle discreto, porém, a gente costuma precisar de um período de amostragem fixo. Como tem um período fixo, geralmente o timer é uma boa fonte de disparo. Nos timers da ativa, a gente pode configurar para gerar eventos de disparo, ele chama de trigger, quando eu tenho o underflow ou o overflow do timer de acordo com o fato de ele ser subindo ou descendo. Se você configura então um timer como periódico e manda usar esse timer para disparar a conversão AD e observar um sinal externo, você pode então inferir qual é que é a frequência daquele sinal externo por comparação com o período do timer que você configurou. Então, por exemplo, se você fizer uma sequência de conversões ao longo do tempo discreto K e perceber que um sinal específico precisa de 8 amostras para gerar um período completo, tu consegue saber por comparação que esse sinal da entrada é 8 vezes mais lento, ou seja, tem uma frequência 8 vezes menor do que aquela com a qual você configurou a conversão do AD para executar. Tá ok? Você pode usar essa informação de período constante do conversor AD para inferir frequência de sinais externos, para medir, por exemplo, qual é que é a frequência de uma harmônica que você tem no sinal elétrico. Outra fonte comum de sinais de gatilho quando se trabalha com controle é o módulo de PWM da ativa. Esse módulo PWM tem algumas funções especiais para disparo de controle de inversores de frequência, inversores de tensão ou inversores de corrente. E por consequência, ele tem alguns tipos de gatilho que são mais interessantes quando você usa esse tipo de hardware. Um exemplo bem comum é quando você tem um conversor, como por exemplo um buck ou um boost. Você alimenta esse conversor tendo o seu gatilho um PWM. Esse PWM do gatilho vai gerar uma forma de onda de corrente que geralmente é crescente durante o estado alto da chave, decrescente durante o estado baixo. Então a forma de onda de corrente é oscilatória. Só que essa corrente tem um valor DC. O que interessa para me medir é o valor DC dessa corrente, e não o valor do máximo e o valor do mínimo. Eu quero saber o valor médio. Então, o valor médio dela eu posso obter se eu fazer simplesmente a conversão bem no centro da subida ou bem no centro da descida, porque esse comportamento é mais ou menos linear. Isso quer dizer que eu preciso de um gatilhamento exatamente alinhado com o centro do PWM. E o módulo PWM da ativa tem essa opção. Eu posso gerar um sinal de gatilho bem no centro do PWM. Se nesse exemplo você fizer uma conversão AD mais cedo ou mais tarde, você vai acabar medindo um valor de corrente mais alto ou mais baixo do que a média real. Então, para evitar isso, você teria que usar um filtro analógico passa-baixas. Usando, porém, o gatilho no momento certo, você consegue medir o valor médio sem necessitar desse filtro. Note, porém, que isso aqui é, para esse caso específico, o exemplo de um conversor buck ou conversor boost. Cada tipo de conversor, cada tipo de circuito que você opera vai ter um comportamento diferente e você vai ter que considerar exatamente quando você quer fazer o gatilhamento. Tá ok? Outra coisa comum que também acontece quando você faz múltiplas amostras do mesmo valor é que você tem uma impressão de resolução um pouco mais alta. Suponha, por exemplo, que você meça um valor várias vezes e ele pode dar sempre números entre 0 e 100. A entrada verdadeira, porém, era 55.5. Se você ler esse valor várias vezes, o ruído vai acabar jogando ele para 55 algumas vezes e para 56 algumas vezes. Fazendo a média, você vai chegar mais próximo do valor real, que é 55.5. Então, essa medição de médias tende a dar uma resolução virtualmente mais alta, embora deixe o hardware um pouco mais lento para fazer a conversão final, ok? E você também tem na ativa 8 comparadores digitais. Comparadores digitais são uma forma que você tem, depois da conversão AD, de gerar alarmes quando o valor de tensão passa acima ou abaixo de um certo limite. Imagine, por exemplo, um circuito alimentado com bateria de lítio-íon. Ela tem um limite máximo de tensão durante a carga e um limite mínimo de tensão durante a descarga. Então, nesse caso, você pode configurar o conversor AD para fazer conversões contínuas do valor de tensão da bateria e avisar para você via interrupção quando um dos comparadores for desrespeitado, ou seja, quando a tensão passar do máximo ou cai abaixo do mínimo. Outra coisa interessante da ativa é que a tensão máxima do conversor AD vem do pino externo. Então, embora a gente use geralmente 3.3 volts, se você quiser você pode alterar essa referência de tensão para algum valor mais interessante. Dois valores de tensão que são interessantes são 1,024 volts e 2,048 volts. Isso aqui é interessante porque observando naquela regra de 3, o que você tem nesse caso é algo como o valor digital sendo a tensão vezes o limite do número digital sobre o limite do número analógico. Então aqui o que eu tenho é algo como V vezes 2 sobre 1000.
Isso quer dizer que o número digital para mim fica bastante fácil para converter para mostrar um display, porque eu não vou ter uma fração quebrada como eu teria usando uma tensão de 3.3 volts. A tensão que eu tenho aqui, o valor N que eu tenho aqui, é a tensão em milivolt vezes 2. Isso costuma ser interessante quando você precisa mostrar um display para um usuário ou comunicar por algum protocolo como Modbus, por exemplo. Se não, você costuma usar o 3.3 volts porque simplesmente é mais fácil do ponto de vista de hardware. Outra coisa interessante da Ativa é que ela não tem um conversor AD, mas dois, conversor ADC0 e ADC1. Nesse caso aqui, eles compartilham, porém, todos os canais de entrada, eles têm as mesmas condições de trigger como entrada, quer dizer, os meus gatilhos, mas tu pode programar cada um deles de forma independente. Então eu posso, por exemplo, programar o conversor AD0 para responder a eventos de GPIO, o conversor AD1 para responder a eventos de timer, sendo que o AD0 converte a temperatura, por exemplo, e o AD1 converte tensões e correntes. Então você tem uma certa flexibilidade de programar aqui, porque você tem dois módulos de conversão que podem ser programados completamente independentes. Então aqui está o diagrama de blocos interno de cada um dos conversores da Ativa. O bloco central que eu tenho aqui é o bloco que de fato faz a conversão de um valor analógico para um número digital. A tensão que eu vou converter vem de um mux analógico que me permite selecionar qual é um dos 20 canais de entradas, a temperatura ou a tensão de alimentação da própria Ativa. A seleção do canal desse mux aqui é controlada pelos sequenciadores de conversão aqui no centro do diagrama. Esses sequenciadores de conversão são quem controlam quais canais converter, quantos canais converter, e neles são configurados também quais são os eventos que você usa para disparar cada um dos sequenciadores. Dentro do sequencer também é onde é configurado, por exemplo, aquelas janelas como sample e hold de cada sinal. Configurar o sample e hold individualmente para cada canal permite também que você compense uma resistência externa ao chip. Então, se você tem, por exemplo, um NTC, ele tem característica muito resistiva, ele vai ser mais lento para fazer aquela carga de circuito RC. Se você tem um operacional, por exemplo, a impedância é mais baixa, a resistência é mais baixa, então ele vai ser uma carga RC mais rápida e você pode acelerar ou reduzir a janela de sample. Então, uma coisa que não fica tão clara aqui é que por mais que eu tenha 4 sequencers aqui, eles não são idênticos na Ativa. Cada sequencer aqui tem um número diferente de conversões que ele pode fazer. Então, dentro da Ativa, o que eu tenho em cada um dos conversores AD é algo que eu gosto de representar mais ou menos assim. Ok? Então, um conversor da Ativa ele tem 4 sequenciadoras, Sample Sequencer 0, 1, 2 e 3. Então, no Sample Sequencer 0, o que eu tenho aqui são espaço para um bocado de conversões. 8 conversões distintas que podem ser de 8 canais distintos, com tempos de sample e hold distintos e usando modos diferentes, como por exemplo aquele single end ou diferencial. No Sample Sequencer 1 e 2 e 3, eu não vou ter os 8 canais. Por que isso? Porque geralmente não é comum que você tenha todos os eventos precisando de tantas conversões. Então o pessoal da Ativa deu uma otimizada no hardware, modificou ele um pouco e reduziu o número de canais para os posteriores. Para o Sample Sequencer 1 e 2, o que eu tenho são somente 4 canais por sequencer. Então cada um deles pode configurar um total de 4 canais. No Sample Sequencer 3, eu somente tenho um único canal. Eu posso, porém, configurar o Sample Sequencer 0 para usar somente os primeiros 6 canais e parar aqui a conversão, tá ok? Cada um dos Sample Sequencers aqui vai ter uma condição de trigger individual dele, quer dizer, eu vou ter um gatilho que dispara esse cara, um gatilho que dispara esse cara, um gatilho que dispara esse cara e um gatilho que dispara esse cara. Eu vou ter também entre eles uma condição de prioridade que pode se definir entre 0 e 3. A prioridade não é absoluta com outras coisas do hardware, ela é comparativa entre eles, mas eu posso conferir, por exemplo, que se este cara aqui e este cara aqui recebem gatilhos ao mesmo tempo, eu quero que você converta primeiro esse aqui. Tá, ok? Então você pode configurar essa sequência de prioridade e você pode configurar aonde no hardware ele vai gerar uma interrupção para você, dizendo que algo aconteceu. Se ele vai gerar para você uma interrupção a cada conversão de amostra, ou se gera para você somente uma interrupção no fim da conversão de um grupo de canais, tá ok? Outra coisa interessante também é que como as condições de trigger são independentes, eu posso configurar todos os 4 sample sequencers no mesmo trigger e configurar a prioridade do 0 primeiro, depois o 1, depois o 2, depois o 3. Então, por mais que cada um deles tenha um número de canal limitados, eu posso configurar todo mundo com o mesmo gatilho e definir a prioridade para ter uma sequência de conversão de até 17 canais. Mais uma condição interessante aqui também é que esse Sequencer 3 que eu tenho aqui tem um único canal. Então, quando a gente trabalha, quando eu comentei antes aquela ideia de medir tensão de bateria, geralmente eu quero monitorar a tensão de bateria o tempo todo, mas eu não quero gerar interrupção o tempo todo. Então é bem comum você usar esse Sample Sequencer 3 com um trigger de disparo permanente, quer dizer o quê? Ele sempre está convertendo, mas tu bota a prioridade dele bem baixa. Então ele sempre está convertendo se os outros não estiverem precisando do conversor AD.
Então, por exemplo, se houve uma interrupção de timer e eu preciso medir tensões e correntes, o sample sequencer 0 toma conta do conversor AD, faço as conversões e libera o conversor AD. Quando o conversor está liberado, esse cara volta a rodar porque a probabilidade é mais baixa. Então esse cara aqui vai estar o tempo todo convertendo e monitorando a tensão da bateria. E nesse cara aqui é quem eu posso ligar meus comparadores digitais. Nota que o comparador não é vinculado a esse canal, mas esse é um tipo de uso bem comum, bem convencional para a gente trabalhar, ok? Então configura o Sequencer 3 para rodar o tempo todo o medida da bateria, mas com prioridade bem baixa, quer dizer, só quando sobrar tempo para fazer isso. Os canais 0, 1 e 2 fazem o resto do trabalho, convertem o que tem que converter no que for necessário e sempre que sobrar tempo ele volta para converter a bateria e monitorar o que está acontecendo. Ele não vai gerar uma interrupção nesse caso quando eu tenho um fim de conversão, porque isso não me interessa. Eu vou configurar para gerar interrupção somente quando os comparadores digitais me avisarem que a bateria passou do máximo ou caiu abaixo do mínimo. Beleza? Novamente, como são dois conversores AD, eu tenho no segundo conversor novamente Sample Sequencer 0, 1, 2 e 3 para aquele conversor. Ok?